Hoje é o rotacional? Oi? Hoje é o rotacional? Sim, hoje é o rotacional. Mas eu esqueci de fechar. Não sei se é porque eu esqueci ou porque era. Ai, gato, filho da mãe. Não sei se é porque eu esqueci ou é porque já tinha acabado o horário também, mas faltou só eu fechar o teorema do divergente. Olá, Railane, tudo jóia? Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Ah, sim. Não, sai daí. Boa tarde, professor. E aí, tudo jóia? Tudo bem. E aí, Sr. Caio? Boa tarde. Desculpa o atraso aí. Tranquilo. Então é o seguinte, na aula passada a gente fez aquela conta toda para chegar aqui e mostrar que esse era o resultado do divergente, né? Mas falta a gente fazer um pequeno fechamento aqui, que é o seguinte. A gente calculou o divergente em cima desse volume infinitesimal aqui. Esse paralelepípedo gigante, que na verdade ele não é gigante, né? Ele é infinitesimal. A gente só usa a imaginação para visualizar ele como tendo dimensões tendendo a zero. Tem hora que esse negócio faz isso, eu não sei por quê. Eu clico na tela e ele sobe lá no início da página. Aqui. Mas beleza, o que a gente calculou para fazer o divergente? A gente pegou esse paralelepípedo aqui com faces paralelas e qualquer elemento infinitesimal em qualquer sistema de coordenadas, no final vai ser um paralelepípedo, né, num sistema de coordenadas genérico. Então, mesmo que a gente estivesse construindo de coordenadas R, chapéu, θ, tá me sacaneando isso aqui hoje, tá aparecendo uns negócios estranhos aqui. Aqui. Vamos ver se ele para agora. Isso aqui seria θ chapéu, e entrando no plano da tela seria o φ chapéu, a gente ainda teria um formato de paralelepípedo, ainda seria um sistema com 6 faces, 2 paralelas entre si. Essa face da frente paralela à face do fundo, essa face do lado paralela à outra face aqui da esquerda, e assim por diante. Então, independente do sistema de coordenadas, a gente teria esse paralelepípedo aí, e aí a gente calculou o fluxo nessas faces na superfície fechada, então nas 6 faces. Então, cada face oposta que a gente calcula o fluxo, então, tipo, a gente calculou o fluxo na face 1 e na face 2, deu isso daqui, né? Aqui, ó. Quando a gente calculou o fluxo na face 1 e na face 2, deu isso. A derivada das componentes de função, f, h e a componente na direção v do vetor, que a gente está calculando o fluxo através da superfície fechada, que é o AV, e du, dv, dw é o volume, então isso daqui vira um detal. Aí quando a gente faz na superfície 3 e 4, vira a derivada em relação a w de f, g, a w e o detal. Quando a gente faz nas 5 e 6, vira a mesma coisa, quando a gente soma todo mundo, a gente só identifica que o du, dw, du, dv, dw, eu estou falando que du, dv, dw é detal, mas não é. Precisava do f, g, h multiplicando para ser o detal. Então a gente multiplica e divide
por FGH, e aí em cima, tendo FGH vezes DU, DV, DW, aí sim a gente tem o detal aqui em cima. O professor, Sim, eu não entendi essa parte, ou eu devo ter entendido, mas eu esqueci. Por que que ficou o detal dividido por FGH, necessariamente? Por que essa divisão? é porque, só para relembrar, nesse sistema de coordenadas UVW, ele pulou de uma vez aqui. Nesse sistema de coordenadas UVW, a gente definiu um deslocamento do ponto UVW até o ponto U mais DU, V mais DV e W mais DW, quando a gente faz um deslocamento infinitesimal nas 3 dimensões, a gente faz um deslocamento DU, DV e DW, mas deslocamento, na verdade eu estou chamando de deslocamento, mas não é deslocamento, quando a gente faz uma variação nos 3 parâmetros, DU, DV e DW. O deslocamento mesmo a gente definiu como sendo isso. Deslocamento na direção U é o FDU, então para a gente ter na direção U, que é entrando no plano da tela aqui, para a gente ter isso daqui com unidade de distância, não é só DU, a gente precisa multiplicar por F. Para a gente ter aqui na direção V, quando a gente faz a variação DV, essa variação com unidade de distância, a gente não pode pegar só o DV, a gente tem que multiplicar por G. G vezes dV, aí sim tem unidade de distância. E na direção W, a gente tem que pegar o dW e multiplicar por H. Aí vai ser HDW, aí sim tem unidade de distância. Então a gente definiu que o deslocamento é isso aqui. O DL no espaço é FDU, GDV e HDW. Esses 3 deslocamentos que faz essas três variações nas 3 dimensões do espaço e desenha o paralelepípedo. Qual que é o volume do paralelepípedo, então? É FDU, GDV e HDW. Você multiplica as 3 arestas. Então, o detal é isso daqui, FGH, DU, DV, DW. Como no final daquela conta só estava aparecendo DU, DV, DW, DU, DV, DW não é o volume. DU, DV, DW é só o produto das 3 variações, dos parâmetros. Para ser volume, faltava o FGH. Então, passa o FGH dividindo. DU, DV, DW, então, era detal dividido por FGH. Por isso que a gente trocou o DU, DV, DW por detal dividido por FGH lá embaixo. Aí ficou detal dividido por FGH, porque tinha DU, DV, DW só. Por que que a gente precisou do FGH, vocês lembram? Por que que a gente não pôde falar que o volume é só DU, DV, DW e pronto? Alguém me ameaçou falar aí. Eu ouvi o barulhinho do microfone. Eu ia falar, mas eu não tenho certeza, que era para... Então fala. Era porque a gente estava fazendo para coordenadas genéricas, né? Então ela funciona para qualquer uma, seja cartesiana, esférica. Sim, mas, por exemplo, vá para coordenadas esféricas. Por que que as coordenadas esféricas, que são r, θ e φ, então vamos olhar para cá. Por que que coordenadas esféricas, que é r, θ e φ, você não tem o elemento de volume só multiplicando dr, dθ e dφ? Por que precisa de mais coisa aqui? Por que precisa desse r ao quadrado seno de θ? Porque é a função, né, da equação de volume, né? Porque a gente está olhando em sistema de coordenada diferente, então tem que ter esse tipo de função diferente, né? Sim, a gente viu que quando a gente vai construir, quando a gente estava construindo aqui, a gente quer saber como obter os comprimentos, né, quando a gente faz essas variações. E os comprimentos a gente viu que aparecia o R, porque a gente estava querendo saber, por exemplo, o arco, quando a gente faz uma variação de um ângulo θ. Então, esse arco S aqui depende do R, depende do θ, então o S é R θ. Coisas do tipo assim. Então, não é só o θ sozinho, aparece esse R junto para a gente ter o comprimento. Coisas do tipo. Mas, para ficar uma explicação mais enxuta, dθ não tem unidade de comprimento, de distância, e dφ também não. Só o R.
Então, o deteta sozinho não está te dando qual que foi a distância percorrida quando a gente faz uma variação na direção θ. Defi também não. Então, só deteta não está te dando um deslocamento na direção θ. Faz um deslocamento na direção θ. Aí a gente tem um raio, um vetor R, né? Esse vetor R forma um ângulo θ com o eixo Z, e aí a gente faz uma variação dθ. Aí, de repente, eu falo, faz uma variação dθ. Beleza, você fez a variação dθ, o dθ está aqui, é o ângulo, é o espaço entre essas duas retas. Agora eu quero saber qual foi o deslocamento, qual foi essa distância aqui. Essa distância não é dθ. Mas a gente quer saber foi o deslocamento, quando você vai de um ponto que era representado por θ e para em outro ponto que é representado por θ mais dθ, essa variação em dθ representa uma geração de qual deslocamento? Ele proporcionou qual deslocamento? Qual foi esse comprimento que andou? Qual é a distância do ponto θ até o ponto θ mais dθ? Isso daqui, esse S, tem que ter unidade de comprimento. Θ sozinho não tem unidade de comprimento. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar o dθ, multiplicar pelo raio. Agora sim, isso daqui tem unidade de comprimento e ele representa o arco que deslocou de um ponto para o outro. Então, dependendo do sistema de coordenadas que você está, o elemento infinitesimal do seu parâmetro sozinho não está te dando deslocamento. Às vezes você precisa de uma coisa multiplicando ele, para te dar o deslocamento que aconteceu aquela variação infinitesimal. Então, quando a gente está no sistema de coordenadas dx, dy, dz, é fácil. A variação dx já é o próprio deslocamento, dy já é o próprio deslocamento, dz também. Dθ não é o deslocamento. Dθ é uma variação infinitesimal do parâmetro que vai proporcionar o deslocamento, mas o deslocamento foi de quanto? Não é só dθ. Quando a gente faz uma variação dφ, beleza. Quando a gente faz uma variação dφ, o dφ proporciona um deslocamento, mas esse deslocamento não vale dφ. De quanto que foi o deslocamento? Esse tipo de coisa. Portanto, para ficar genérico, a gente está falando que, como a gente está num sistema de coordenadas UVW, a gente não sabe que quando a gente estiver associando esse sistema de coordenadas UVW a um sistema de coordenadas específico, se naquele sistema de coordenadas específico, o U vai ser um parâmetro que já tem unidade de distância ou não. Se o V, ele vai ser um parâmetro que já tem unidade de distância ou não. Mesma coisa para o W. Se o U, naquele sistema de coordenadas que a gente quiser adotar, ele não representar o deslocamento, ele vai precisar desse F aqui multiplicando. Se o U, ele já representar o deslocamento, tipo DU, como tipo DR, o DR já é o deslocamento, ele não precisa de um F aqui multiplicando. A gente vai chamar o F de 1. Agora, um outro parâmetro, o DV é o θ. O dθ sozinho não é deslocamento, ele não vai conseguir descrever o deslocamento. A gente vai precisar chamar o G de R. O DW é o dφ. Dφ sozinho não dá o deslocamento, a gente vai precisar chamar o H de R seno θ. Então, a gente deixou aqui o F, o G e o H para a gente poder fazer as adequações necessárias. Como no sistema de coordenadas genérico, o FDU, que é o deslocamento, o GDV, que é o deslocamento, o HDW, que é o deslocamento nessas direções, o V e W, o volume é o produto das três arestas, que é o FDU, GDV e HDW. A gente precisa do FGH aqui multiplicando. Em sistema de coordenadas esféricos, o F vale 1, o G vale R, o H vale R seno θ. Por isso que aqui vira R ao quadrado seno θ. No elemento de volume em sistema de coordenadas esféricos. Então, isso daqui é a nossa definição de divergente. Divergente é um fluxo, é uma densidade de fluxo pontual. A gente tem um fluxo, que é essa integral numa superfície fechada, dividido pelo volume que está dentro daquela superfície fechada, que é limitado por aquela superfície fechada, no limite em que esse volume vai para zero. Esse detal aqui já é um limite, já é um volume indo para zero.
Então, isso é divergente. É uma densidade de fluxo pontual. E aí, esse cálculo foi feito para um volume infinitesimal. Para um volume infinitesimal, a gente achou que o divergente de A é 1 sobre o volume infinitesimal aqui, integral na superfície fechada. Essa integral, como eu disse antes, não representa realmente uma integral. Ela é só a soma nas 6 faces. Porque vira uma integral quando a gente tem uma soma de i variando de 1 a n, e a gente tem um limite, faz o limite desse n tender a infinito, né? Isso vira uma integral. Então, isso aqui não é bem uma integral, a gente só está usando a notação só para representar aqui a soma de todos os lados, da área de todos os lados. Mas é uma soma finita, então não é uma soma infinita. Então, o ideal era que a gente não chamasse de integral. Mas então, o fluxo na superfície desse volume infinitesimal aqui, o fluxo nas 6 faces, é o divergente vezes o volume. Isso, o que acontece se a gente for fazer o cálculo desse fluxo aqui, ó, num volume macroscópico e não mais num volume infinitesimal. Então, vamos supor que a gente tem um volume macroscópico aqui. Um volume Ni. Esse volume Ni é fechado por essa superfície S. Se a gente fizer essa integral aqui num volume macroscópico, a gente vê o seguinte: se a gente dividir esse volume macroscópico em infinitos pedaços pequenininhos, então a gente vem cá e fatia ele em um monte de cubinho. E aí eu tenho, por exemplo, esse cubinho aqui, esse paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele possui um volume infinitesimal de tal. Então, para ele, é válido isso daqui. O fluxo nas 6 faces dele é o divergente naquele ponto que ele engloba, tem um ponto aqui que esse volume infinitesimal abraça, então é o divergente naquele ponto vezes o volume infinitesimal. Isso dá o fluxo que está saindo nessas 6 faces. E a gente fez o cálculo, vocês viram como que a gente calculou. Na face da direita tem um vetor área apontando para a direita, na face da esquerda tem um vetor área apontando para a esquerda, na face de cima tem um vetor área apontando para cima, na face de baixo tem um vetor área apontando para baixo, na face da frente o vetor área aponta para frente, na face do fundo o vetor área aponta para o fundo. Mas quando a gente fizer o mesmo cálculo, nesse volume do lado aqui, ó, percebem que, para esse volume verde, essa face da direita do volume verde é a mesma face da esquerda do volume preto?
O volume preto e o volume verde, eles compartilham essa mesma face. Então, a face da direita do volume verde é a face da esquerda do volume preto. Só que quando a gente estava calculando o fluxo, olhando para o volume preto, essa face, ela representava uma área que era um vetor que apontava para a esquerda, porque estava saindo do volume preto. Agora, quando a gente estiver calculando no volume verde, essa face vai representar uma área com um vetor apontando para a direita, porque vai estar saindo do volume verde. Ou seja, cada vez que a gente calcular o fluxo em todas as 6 faces de cada cubinho, em todos os cubinhos que vai montar esse material macroscópico nosso, cada face que tiver encostada, cada vez que a gente calcular o fluxo num volume, aquela face vai dar um sinal. Tipo essa face aqui, que ele foi construído baseado nesse volume, ele é um vetor apontando para a esquerda. Então, ele deu, por exemplo, ficou valendo, vamos colocar aqui um sistema de coordenadas, V, apontando para a direita, W, apontando para baixo, e U, apontando, entrando no plano da tela. Então, essa face aqui, ela é composta por variações na direção W e na direção U, né? E aponta na direção menos V, porque ela está apontando para a esquerda. Então, ela aponta no sentido de menos V. Então, essa área aqui, esse dA, quando ela está sendo vista do ponto de vista do bloquinho 1, ela vale menos FH du dw na direção V chapéu. Então, ele é dado pela variação na direção U e W e aponta na direção menos V chapéu. Agora, quando a gente for calcular no volume do lado, quando eu partir para o bloquinho que está do lado, essa face que está encostada, a gente vai calcular ela de novo, só que agora do ponto de vista do bloquinho 2, do bloquinho azul. Porque essa face faz parte das 6 faces que fecham o bloquinho azul. Do ponto de vista do bloquinho azul, essa face agora está apontando para a direita. Então, DA1 é a mesma face quando a gente estava olhando para o bloquinho 1, e o DA2 é a mesma face, só que agora do ponto de vista do bloquinho 2. Ela vai ser FH DU DW, apontando no sentido de mais V chapéu, porque agora ele está apontando para a direita. E aí, quando a gente fizer a soma de todas as faces, a soma de do fluxo de todas as faces, de todos os bloquinhos que compõem esse material macroscópico, todas as faces que tiverem encostadas vai ter uma área que está apontando num sentido negativo, e quando a gente for para o bloquinho que está encostado, aquela mesma área vai virar uma área positiva, e eles vão se cancelar. A mesma coisa na face de baixo. Essa face de baixo aqui, desse bloquinho verde, ela é a mesma face de cima do bloquinho de baixo. Desse bloquinho de baixo aqui. Eles estão compartilhando essa face de cima com o bloquinho de baixo. O bloquinho 3 e o bloquinho 2 estão compartilhando essa mesma face aqui. Que, do ponto de vista do bloquinho 3, aponta para cima, do ponto de vista do bloquinho 2, aponta para baixo. Quando a gente somar o fluxo através dessa face nos 2 bloquinhos, vai se cancelar. Quando é que não se cancela? Quando a gente chegar num bloquinho que já está no limite do material. Esse bloquinho aqui, ó, já está lá na extremidade do material, e esse bloquinho não possui um outro bloquinho aqui do lado. Por quê? Porque o material já acabou. Quer dizer que quando a gente calcular o fluxo nas 6 faces desse bloquinho aqui, talvez tenha um outro bloquinho em cima, então vai anular o fluxo nessa face de cima, talvez tenha um bloquinho embaixo, então vai anular o fluxo nessa face de baixo, mas a face da direita não vai anular. Não vai ter um outro bloquinho aqui do lado direito com a face apontada para a esquerda. Então,
esse fluxo nessa superfície aqui, não vai ter ninguém cancelando ele. Resumo. O que acontece se a gente pegar essa equação, que é a integral, a soma das 6 faces, isso aqui é a soma das 6 faces, de um volume d tal, que é igual ao divergente naquele volume d tal, vezes o volume d tal, e a gente somar esse fluxo, somar do lado esquerdo e do lado direito, esse resultado para todos os bloquinhos que compõem o material macroscópico. Ou seja, fazer uma integral em todo o material macroscópico. Isso daqui é para um único elemento infinitesimal. Por isso que não é bom colocar essa integral aqui. Eu vou tirar essa integral, tá? Então, de qualquer forma, esse ADL já é a soma das 6 faces, tá? Vou tirar a integral aqui porque não é uma soma infinita. Mas ele representa a soma das 6 faces. É o fluxo fechado. É a somatória fechada. O que acontece se a gente integrar... opa, que não é DL, é DA, né? Foi mal. Aqui é DA. Deixa eu ver se eu escrevi errado aqui também. Não, aqui tá certo. Aqui é DA. O que acontece se eu integrar em todas as faces de todos os bloquinhos que compõem o material macroscópico e, ao mesmo tempo, integrar o divergente vezes o volume de todos os bloquinhos que compõem o material macroscópico? O que acontece? O que vai acontecer é que essa integral da direita, ela vai continuar do jeito que está. Ela é o fluxo em cada bloquinho, vezes o volume de cada bloquinho, e a gente vai somar esse resultado em todos os bloquinhos que compõem o material de volume Ni macroscópico. Então, esse material macroscópico que tem um volume total Ni. E do lado esquerdo, essa integral diária vai resultar o seguinte: A escalar dAzinho, integral na superfície fechada somente na superfície mais externa. Então, ele vai resultar num resultado em que a gente não precisa ficar integrando nas superfícies de cada elemento infinitesimal de volume d tal. Eu não preciso integrar nessa superfície, nessa, integrar em cada superfíciezinha de cada um desses bloquinhos. Eu posso vir e integrar só na superfície mais externa. Porque as superfícies mais internas, todas vão se cancelar. Toda superfície que tiver uma em contato com a outra, vão se cancelar. Só não vão se cancelar as superfícies que estão expostas, pois não tem um outro bloquinho aqui do lado encostado para fazer uma área oposta a ela. Então, essa integral de superfície aqui, ela se torna a integral somente na superfície macroscópica do material. E isso daqui vira o que a gente chama de teorema do divergente, ou teorema de Green. Que fala que num volume qualquer, Ni, a integral do divergente de uma função vetorial volumétrica, integral volumétrica, dentro desse volume total, é igual à integral da função sem o divergente somente na área que limita aquele volume S. A gente pode trocar uma integral de volume por uma integral de área, porque é igual. Vocês conseguiram entender esse lance aqui de que o fato da gente integrar em todos os bloquinhos, no final a integral de superfície vai virar só da superfície mais externa, né? Porque todas as faces encostadas no interior do volume vão se cancelar.
Conseguiram captar esse lance? Mesmo que o meu desenho tenha ficado uma droga? Deixa eu entender. Entendi, sim, achei tranquilo. Não, beleza. Pelo menos essa parte. Não, que ótimo. É só isso, é só isso. É só para provar isso daqui, ó. Agora a gente só vai usar isso. Pronto. Agora é só aceitar que isso aqui é verdade. A gente só vai usar isso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular o rotacional. Vamos continuar no nosso A aqui, que depende de U, V e W. Na verdade, por enquanto, não. Por enquanto, não, deixa aí, o U, V e W. Deixa ele aí mesmo. O que vocês entendem a respeito do significado geométrico de rotacional? Se vocês lembram, o que é o rotacional? O divergente é densidade de fluxo pontual. Ele é o fluxo por unidade de volume quando aquele volume vai para zero. Isso é a definição de divergente e coincidentemente, isso resulta em dAx, dx, quando a gente tiver num sistema de coordenadas cartesianas, day, dy, daz, dz. Então, isso daqui não é a definição de divergente. Isso aqui é só consequência. A definição de divergente é fluxo numa superfície fechada dividido por um volume no limite em que aquele volume tende a zero. Isso aqui é a definição. E isso daqui a gente pode olhar e falar, isso é uma densidade de fluxo pontual. E agora o que é rotacional? Agora vocês sabem olhar para o divergente e ter uma noção do que significa, né? Se tem um ponto no espaço e vocês falam o divergente daquele ponto é zero, significa que esse ponto não está brotando nenhuma contribuição para a função vetorial e nem está absorvendo a função vetorial. O campo vetorial simplesmente passa direto. Agora, se o ponto tem um divergente positivo, está brotando contribuição para a função daquele ponto, como se fosse uma carga positiva gerando linhas de campo elétrico. Se o divergente é negativo, é como se fosse uma carga negativa absorvendo linhas de campo elétrico. Então você tem que imaginar uma superfície fechada. Divergente positivo significa fluxo positivo, significa que tem mais linhas saindo da superfície do que entrando. Divergente negativo significa fluxo negativo, significa que tem mais linhas entrando do que saindo. Só que numa superfície pontual, não é uma superfície grande, é um pontinho. Então é fluxo naquele ponto, entrando, ou fluxo saindo daquele ponto. É isso que representa o divergente. Só que é por unidade de volume. Então é densidade de fluxo. E o rotacional é o quê? Bom, rotacional, eu não sei uma frase que resuma o rotacional igual o do divergente. Tipo, divergente eu chamo de densidade de fluxo pontual, pronto. Eu chamo assim, mas para rotacional eu não tenho uma frase para ele. Mas o que o rotacional dá para a gente? Dá para criar uma frase para o rotacional. Eu já ouvi, eu não lembro de quem eu ouvi, mas eu lembro que eu já ouvi chamarem o rotacional de circulação. Só que o circulação não é um parâmetro que a gente trabalha de forma comum igual o fluxo. Fluxo a gente fala de forma clara e os livros definem de forma clara. Circulação não, os livros não definem o que é circulação. O rotacional, eu lembro que
quando eu trabalhei com ele no cálculo 3, eu sempre via ele como uma circulação. De alguma Acho que entender o divergente ajuda a entender o rotacional. Por quê? Vamos usar a definição do divergente. Definição do divergente é o limite do volume tendendo a zero de 1 sobre o volume vezes o fluxo. Só que a gente já chama isso daqui de fluxo porque eu vou escrever assim, ó. O n chapéu é a direção normal, ou seja, é a direção do vetor área. Só que eu vou deixar de forma explícita essa direção. Eu vou deixar a direção n chapéu fora do módulo da área. Vou escrever assim. Porque o livro do Heidt-Milford faz assim. Não, mas eu não vou escrever assim, não. Agora, vou deixar o dA normal mesmo, porque dá para, na hora de escrever o rotacional, dá para não precisar desse n vetorial. Então, beleza. Se a gente tem essa superfície infinitesimal aqui, que abrange um ponto, a gente tem nesse ponto aqui, a gente tem um campo vetorial. A gente tem um campo vetorial. O campo vetorial vezes a área, nesse ponto da superfície aqui, o vetor área, ele é normal à superfície. Então, ele está aqui, perpendicular à superfície. O que o divergente faz? Ele calcula para a gente qual é a contribuição do campo vetorial que está na direção do vetor área, por causa desse produto escalar aqui, ó. Esse produto escalar aqui está projetando A na direção da área, certo? Então, está pegando aqui o nosso vetor A, que é esse vetor aqui, e projetando ele na direção da área. O rotacional faz computar a outra componente que ficou de fora. A componente que é perpendicular ao vetor área. Ou seja, que ela é tangente à superfície dessa integração aqui. Então, o rotacional de A, a definição dele é o seguinte. Ele é o limite do volume tendendo a zero de 1 sobre o volume da integral na superfície de A rotacional não, produto vetorial dA. É isso daqui. Acho que tem uma coisa errada. Deixa eu só corrigir aqui. O dA vem antes. É por isso que eu queria colocar o N, fazer assim, ó, N chapéu, produto vetorial A, dAzinho. Por isso que eu queria colocar o N chapéu aqui. Mas eu vou fazer uma coisa que meio incomoda a gente, colocar o dA antes do vetor A. Vetor A. Pronto. O dA vem antes do A. Se a gente inverter e colocar A vetorial dA, tem que aparecer um sinal negativo aqui. Por que dessa definição? Porque se o produto é simples, é uma construção. Se o produto escalar pega a nossa componente que está na direção do vetor área, o produto vetorial pega a componente que é perpendicular ao vetor área. Não é isso? Aqui não é ADA cosseno θ, aqui é ADA seno θ, pega a outra componente. Então a gente só constrói isso aqui de tal forma a ver o que está acontecendo com a outra componente que tinha ficado de fora do produto do divergente, do cálculo do divergente. E aí, quando a gente tem uma superfície fechada e a gente está fazendo uma integral vetorial de vetores que estão tangentes a essa superfície, o que a gente vai obter de resultado? O resultado que a gente vai obter é o seguinte. Imagina que nessa superfície fechada,
Imagina que nessa superfície fechada exista um campo uniforme. Pode ser um campo elétrico, campo gravitacional, o que vocês quiserem. A gente quer fazer o divergente e o rotacional. O divergente vale quanto nessa superfície fechada? O divergente desse campo uniforme. É um campo elétrico mesmo, vai lá. Quanto que vocês acham que vale o divergente nessa superfície fechada aqui? É uma superfície que tende a zero. Então, eu desenhei ela grande, mas ela é uma superfície que está envolvendo um único ponto aqui. Ela está tendendo a zero. Eu vou chutar. Chuta aí. Se não é 1, é 0. Por que seria 1? Ué, porque como ela tá tendendo a 0, vai estar... Eu penso mais geometricamente, né? Ela vai estar passando bem pouco, não muitas linhas. Mas é o seguinte, você sabe, você não precisa chutar, não. É fluxo. Olha do ponto de vista de fluxo. Qual que é o fluxo total que está atravessando essa superfície fechada? A quantidade que entra é a mesma que sai. Quando as linhas entram, quando essa linha aqui entra na superfície fechada, o fluxo tem qual sinal? O fluxo Se você olhar para o sentido de entrar, ganhar, positivo, né? Não, é negativo. Negativo? Mas ele não está chegando? Mas você define o seguinte, o fluxo é definido como isso aqui é o vetor qualquer, né? No caso seria E. A gente está falando de um vetor E. E escalar dA. Numa superfície fechada, a gente define que a área sempre está apontando para fora da superfície. Quem dá o sinal, então, é o produto escalar. Sim. Então, quando um campo vetorial entra, quando ele entrou nesse ponto, a área está apontando para fora, mas o campo está entrando. Então, eles estão em sentidos opostos. Então, o produto escalar aqui vai dar negativo. Só quando ele sai, que o campo e o vetor área, eles estão num ângulo que é menor do que 90 graus, então o produto escalar dá positivo. Então, sempre que um campo entra numa superfície, o fato da gente definir que o vetor área sempre está apontando para fora, se o campo está entrando, o produto escalar dá negativo. Então, o fluxo é negativo sempre que o campo entra. E sempre que o campo sai, o fluxo é positivo. Certo? No caso, por exemplo, desse mesmo caso, só que vamos supor de um fluxo elétrico, né? De um campo elétrico. Certo. Fisicamente representaria o quê? Sendo que ele está entrando negativo e saindo positivo. Que o fluxo é zero. No caso de uma superfície fechada, né? Dessa forma que eu desenhei aqui, a linha de campo elétrico entra, contribui com fluxo negativo, mas logo em seguida ela sai. O mesmo fluxo que ela contribuiu, negativo, ela vai agora contribuir positivo, um anula o outro. E o total dá zero. E o rotacional não daria zero? Nesse caso também. E é isso que eu quero que vocês consigam enxergar. Porque eu lembro que quando o divergente dá zero, geralmente o rotacional não dava, né? Não tem essa relação. Sim, não que tenha relação, mas tem mais casos, assim. Não sei. Na verdade, para o caso do eletrostática, não. Para o caso da eletrostática, é muito comum divergente e rotacional dar zero. Muito comum mesmo. Então, acho que essa regra não é muito boa de ser seguida, não. Então, tipo... Nossa, então escalar e o produto escalar e vetorial dá zero, no caso. Sim, é porque é uma soma em todos os pontos da superfície. Ela não dá zero pontualmente, realmente. Tipo, nesse ponto aqui, quando ele entra, o produto escalar não deu zero. O produto escalar deu um valor. Ele só dá zero quando você soma o resultado do produto escalar em todos os pontos da superfície.
porque vai ter pontos que dá positivo, vai ter pontos que dá negativo, e um vai começar a anular o outro, e o resultado total é que se cancela. Então, o produto escalar total, o produto escalar num único ponto não é zero. Zero é o resultado final. E o rotacional, nesse caso, por que que o rotacional dá zero? É isso que eu quero, essa visão que eu quero que vocês tenham, que vocês consigam enxergar. Superfície fechada, campo uniforme. O que que o rotacional significa? O rotacional é dado pelo produto vetorial. Vamos fazer produto vetorial usando a regra da mão direita aí. Por exemplo, nesse ponto aqui, o campo elétrico está para baixo e o vetor área está para cá, perpendicular à superfície. Produto vetorial dá para onde? dA, primeiro, dA vetorial E. Deixa eu ver aqui, dA vetorial E. Se vocês fizerem usando a regra da mão direita, vai dar saindo do plano da tela, né? Façam aí, dá saindo do plano da tela. Nesse ponto aqui, o dA está para cá e o E também está para baixo. Nesse ponto já está entrando no plano da tela. Então aqui eu vou desenhar um pontinho saindo e aqui eu vou desenhar um xizinho entrando. Só que aqui embaixo, quando o campo elétrico estiver saindo, o dA está assim. Bom, de qualquer forma, quando a gente fizer a regra da mão direita, aqui também dá saindo, e do mesmo jeito aqui do outro lado, o campo elétrico aqui e o dA para cá. O campo o produto vetorial desses dois também vai dar entrando. Em módulo, esse cara tem o mesmo valor desse em módulo, esse cara tem o mesmo valor desse em módulo. Em toda a superfície, sempre vai ter um ponto saindo e um ponto entrando que se cancelam com o mesmo módulo na superfície. Agora, só que isso me pareceu o seguinte, nesse ponto aqui da frente, vamos tentar usar a imaginação e imaginar um ponto aqui na frente que está entrando e o vetor A está apontando assim, meio que inclinado para fora do plano da tela. É esse momento que agora tem que usar a imaginação. Eu estou desenhando o vetor A nesse ponto só para cima, mas ele não está só para cima, ele está meio inclinado, saindo do plano da tela. O resultado desse dA, produto vetorial E, ele dá para a direita, né? Olha só que interessante, parece que está circulando assim, ó, o resultado do produto vetorial. Parece que deveria dar uma circulação. Não. O produto vetorial dá uma circulação. Isso está certo, na verdade isso está certo. O que resultou? O produto vetorial está dando círculos dessa forma. Tanto é que nesse ponto da frente, onde o vetor está para a direita, aqui no fundo o vetor está para a esquerda, porque ele dá a volta. Se a gente for pegar o círculo de cima, nesse ponto da frente que o vetor está para a direita, no círculo aqui do fundo, nesse ponto do fundo, o vetor está para a esquerda. Nesse ponto aqui da direita, o ponto está entrando no plano da tela. Nesse ponto da esquerda, o ponto está saindo do plano da tela. Então, a questão é que sempre vai ter vetores opostos se cancelando. E aí, o
rotacional total, que é dado por essa integral aqui, vai dar 0, porque a gente está somando a contribuição de todos esses produtos vetoriais aqui. Então, todos os produtos vetoriais que está dando vetores circulando, como está circulando, sempre a gente vai ter um vetor oposto Você pega um vetor qualquer, sempre vai ter uma posição oposta que aquele vetor está oposto ao primeiro que você considerou e eles se cancelam. Então, vai dar essa integral aqui, 0. Quando é que não vai dar 0? Nesse caso, o resultado do rotacional que deu circulando. Não dá 0 quando o resultado do campo vetorial que está circulando. Por exemplo, se o campo elétrico estiver circulando em torno do ponto, em torno do objeto. Se o campo elétrico estiver circulando em torno do objeto, aí o resultado da integral não vai se cancelar. E aí significa que o campo A sozinho, e não o rotacional dele, mas o campo A sozinho, ele tem uma tendência a estar girando em torno da superfície. Só quando esse campo A sozinho tiver uma tendência a girar em torno da superfície, é que o rotacional dele não vai dar 0. De qualquer forma, os dois se complementam. O que vocês precisam entender realmente é que os dois se complementam, divergente e rotacional. E eles se complementam num teorema chamado Teorema de Helmholtz, que o livro, o Griffiths, ele trata disso, mas eu vou pular porque basta eu afirmar isso para vocês. O Teorema de Helmholtz fala que você consegue descrever completamente qualquer campo vetorial se você conhecer o divergente e o rotacional. E é suficiente, você não precisa conhecer mais nada. Basta conhecer o divergente e o rotacional. Por quê? O divergente te dá informações a respeito da componente que é perpendicular à superfície no ponto. E o rotacional te dá informações a respeito da componente que falta, que é a componente que é tangente à superfície no ponto. Se você conhece essa componente e essa componente, você conhece o vetor total. Você conhece o campo vetorial total. Faz sentido isso para vocês? Entenderam isso? O divergente te dá metade da informação, que é a componente do campo vetorial que está paralelo à área. O rotacional te dá outra informação, que é a componente que falta, que está perpendicular ao vetor área. Os dois te dá o campo total. Se você conhecer tanto o divergente quanto o rotacional, você conhece o seu campo vetorial inteiro. Ficou alguma dúvida? Não. E o rotacional dá uma ideia de circulação. Enquanto o divergente, você pode falar que se está brotando linhas de campo daquele ponto é porque o divergente é positivo. Se está absorvendo linhas de campo naquele ponto é porque o divergente é negativo. E se não está nenhum nem outro, se você só tem linhas de campo passando direto, o divergente é 0. Rotacional é mais ou menos o seguinte. Rotacional, geometricamente, você consegue ter uma noção se ele existe olhando pela geometria do campo vetorial, se o campo vetorial tiver mais ou menos esse formato aqui, ó. Um campo vetorial com esse formato, vocês acham que tem rotacional nesse ponto aqui, 0 ou diferente de 0? O que vocês acham? Essa ideia ainda está bem abstrata para mim. Tá, é meio abstrato mesmo.
Mas você pode imaginar a ideia de rotacional como sendo uma circulação mesmo, como se, para ter um rotacional, você precisa ter um redemoinho. Então, você pode imaginar o seguinte, imagina que o campo vetorial é uma superfície de um lago e você vai construir um sistema detector de rotacional. É uma rolha, onde você vai enfiar um palito de um lado e sai do outro, e vai enfiar outro palito cruzado de um lado e sai do outro. Então, esse palito, esse catavento que é uma rolha com os palitos, ele vai ser o seu detector de campo vetorial. Então, você coloca a sua rolha aqui, com as palhetinhas, que são os palitos atravessados. Aí você imagina esse campo vetorial como sendo um fluxo de água na superfície de um lago. Se você imaginar que esse catavento vai rodar, é porque o rotacional é diferente de zero. Porque isso aqui seria fluxo de água empurrando as palhetinhas. Então seria você ter campo vetorial tendendo a circular em torno do ponto. Aí o rotacional é diferente de zero. O campo vetorial tende a circular em torno do ponto. Nesse ponto aqui, se você tem um campo vetorial uniforme, deixa eu desenhar melhor. Em torno desse ponto. Você tem um campo vetorial uniforme. Põe o seu catavento aqui. Rotacional é zero ou é diferente de zero? Nesse caso aí é zero, né? É zero. Porque a mesma tendência que ele tem de fluir do lado direito é a mesma tendência que ele tem de fluir do lado esquerdo. Você percebe que não existe uma tendência de fluir nem num sentido e nem em outro. Não tem uma tendência de circular. A tendência é de manter uma direção específica, não de circular. Certo? Então eu posso dizer então que se o meu campo ele não atravessa esse meu ponto, ele sempre vai ser então diferente de zero? Como assim não atravessa? Porque eu só não desenhei um vetor passando em cima, mas eu poderia. É tipo esse caso aí do lado, né? Que você tem um campo que ele está perpendicular ao outro. Perpendicular que você fala, assim. Isso. Certo. Aí nesse caso ele sempre vai ser diferente de zero, se eu tivesse esse caso. Sim. Exato. Mas vamos ver um outro caso aqui. Nesse ponto, a gente tem esse fluxo de campo aqui, ó. Essa distribuição de linhas de campo. O tamanho das linhas indica intensidade, quer dizer que o campo está ficando mais intenso à medida que a gente sobe. Aqui embaixo o campo é fraco, aqui em cima o campo é forte. E aí, tem rotacional ou não tem rotacional? Vamos colocar lá o detector de rotacional. Se eu colocar essa rolha boiando nessa superfície desse lago, e as paletinhas, a intensidade indica a velocidade com que a água flui. O tamanho da seta. Você acha que ele vai rodar ou não vai rodar? Eu acho que tem rotacional, professor. Tem rotacional. Por quê? Porque o que a gente está calculando é esse DAzinho vetorial A. Como eu estou fazendo isso numa superfície, se o campo não tem o mesmo valor em todos os pontos da superfície, do lado direito, eu tenho um DA apontando para baixo, do lado direito não, porque eu inclinei a cabeça, mas seria a parte de baixo. Aqui embaixo eu tenho um DA apontando para baixo, aqui em cima eu tenho um DA apontando para cima. Só que aqui embaixo eu tenho um A linha, e aqui em cima eu tenho um A duas linhas mais intenso. O A aqui em cima é mais intenso do que o A aqui embaixo. Os dois não vão se cancelar. Você tem que ver que sempre tem posições, devido à geometria, a forma como a distribuição de campo se distribui em torno dessa superfície,
vai fazer com que a gente sempre tenha um vetor oposto a outro que iria se anular. Só que, como eles têm intensidades diferentes, eles não vão se anular completamente, porque eles não vão ter o mesmo módulo, porque o resultado do produto vetorial, desse produto vetorial, de um lado, vai dar uma intensidade maior do que do outro lado, então eles não vão se cancelar e vai dar um produto vetorial diferente de zero, porque essa integral aqui, que significa soma, não vai fazer com que todas as somas se anulem. Percebem que tipo, se você tiver pontos opostos que iriam dar vetores em sentidos opostos e esses vetores tenderiam a se anular, não vão anular por causa do módulo agora, os módulos vão ser diferentes. E a gente perceberia isso nessa nossa representação pictórica aqui, né, do nosso catavento, do nosso detector de rotacional, que se essa distribuição de campo fosse um fluxo de velocidade, fosse um fluxo de velocidade de água, a água bateria com mais força aqui em cima do que aqui embaixo, fazendo ele rodar para cá. Então, teria rotacional. A mesma coisa se eu tiver uma distribuição de campo assim. Um campo uniforme acima do ponto, só que apontando para a direita, um ponto uniforme abaixo um campo uniforme abaixo do ponto, só que apontando para a esquerda. Nesse ponto aqui, tem rotacional? Tem. Põe o catavento lá. O catavento ajuda? Para mim ajuda. Ajuda, né? Acho que ajuda Beleza. muito. A Na hora ideia... da identificação, porque acaba que a gente relaciona com outras coisas que a gente conhece, a ideia de velocidade, igual o senhor disse. Sim, facilita. É a ideia do Griffiths, esse catavento. Né? Bom, mas bora calcular agora o rotacional. A gente vai calcular da seguinte forma. Embora eu definir que o rotacional de A, ele é o limite do volume tendendo a zero de 1 sobre o volume da integral fechada de dA, produto vetorial, o campo vetorial A, ou seja, praticamente a mesma definição do divergente, onde ao invés de aparecer o produto escalar, aparece o produto vetorial aqui, porque a gente quer pegar a outra componente do campo. O divergente, o escalar nos dá a componente do campo que é paralela ao vetor área, e o rotacional nos dá a componente do campo que é perpendicular ao vetor área. Só que é difícil calcular dessa forma. O Heitz-Milford, que é esse livro aqui, esse azulzinho, Heitz-Milford é o autor, né? Fundamentos da teoria eletromagnética. Ele fala o seguinte: ele não prova, a gente vai só acreditar. A gente vai só acreditar que, se a gente fizer o limite da superfície, a superfície que limita esse volume, tá? A gente tem aqui um volume V, a superfície S que limita esse volume V. Então, se o S, no limite em que S tende a zero, 1 sobre S, a integral fechada na superfície de A escalar dl. O que é o dl? Ah, tá. Não é nessa superfície S, tá? Esquece essa superfície S. Eu vou ter que tomar cuidado aqui agora. Vou ter que explicar isso melhor. Aqui está a nossa superfície. Certo? Essa superfície, eu vou chamar de S mesmo. Essa superfície S limita um volume V. É esse volume V que a gente está fazendo a integral nele. Volume que a gente está chamando ir a zero nessa definição do produto vetorial. Só que tem uma forma mais fácil de calcular o volume, o produto vetorial. Que é o seguinte. Vamos colocar aqui o sistema de coordenadas. Vou chamar de U, V, W,
Imagina que a gente pegue uma lanterna e essa lanterna, a gente ilumine ela, esse objeto, paralelo a cada um dos eixos. Então, primeiro, eu pegue a lanterna e coloque essa lanterna paralelo ao eixo V e ilumine esse objeto, gerando a sombra dele aqui no plano UW. Então, a gente tem uma sombra aqui, ok? Essa sombra tem uma área que é dada por SUW. Não, vou chamar de S1, mais fácil. S1 é a área que está no plano UW. Agora pegue a lanterna e ilumina aqui na direção do W, projetando no plano UV. Quando a gente projeta a sombra desse objeto aqui no plano UV, a gente tem isso, a gente tem essa área S2. E quando a gente ilumina a lanterna aqui de cima para baixo no plano VW, a gente agora tem essa área projetada S3, certo? O que é essa integral de linha aqui? Essa integral de linha, eu chamei de S, mas na verdade não é S, é curva. Aqui seria um C. Vamos supor que a gente vai calcular primeiro S2. Então aqui seria S2. S2 tendendo a zero, S2. Então na curva 2. O que é a curva 2? A curva 2 é essa linha aqui, ó. É essa linha que limita a área S2. Se a gente fizer, então, a projeção dessa superfície, desse volume tridimensional, projetar ele no plano bidimensional UV, a gente vai ter essa área S2 projetado, e essa área S2, ela é limitada por essa curva C2, certo? Por essa linha aqui. Essa curva, essa área S2, ela tem um vetor. Ela é um vetor área que aponta ao longo de W chapéu. Então, ela é uma área S2 que aponta ao longo de W chapéu. Se a gente fizer esse cálculo, se eu calcular o campo vetorial A, produto escalar dl, onde o dl é o comprimento, o pedacinho infinitesimal de linha em cima dessa curva aqui, ó. Então eu vou fazer a integral em cima da curva, tá? Vou fazendo o produto escalar entre o A e o dl, contornando essa curva aqui que limita a superfície S2. Vou fazendo a integral, vou fazendo a integral, vou fazendo a integral, vou fazendo a integral, vou fazendo a integral. Quando eu fechar a integral de linha nessa curva C2, pego esse resultado dessa integral e divido pela área S2 e faço a área S2 tender a zero. O que eu obtenho? Eu vou obter a componente do produto vetorial na direção W, que está na direção dessa área S2. Então, a gente vai obter o seguinte, a gente vai obter o rotacional de A projetado na direção W. Como que eu calculo as outras componentes? Porque aqui eu só tenho a componente W do rotacional. Como é que eu calculo a componente V? A componente V do rotacional
ele é igual o limite, componente V está apontando para a direita, né? Então tem que ser essa área S1 que está projetada em UW. Porque a área do S1 é exatamente um vetor que está apontando ao longo de V. Então tem que ser o limite de S1 tendendo a 0, 1 sobre S1, integral fechada de C1 a escalar dl. E aí a gente faz a integral nessa linha aqui que limita a superfície C1. A mesma coisa o C3. Quando a gente fizer a integral, na linha que limita a superfície C3, a gente vai estar obtendo a componente U do rotacional. Por quê? Porque mesmo que seja 3 integrais, é mais fácil fazer essa integral do que essa daqui. Professor, da onde que você tirou isso? O que você está falando que eu não entendi nada desse negócio aí? Isso é uma questão mais matemática. Matematicamente tem como provar que se você fizer a integral no contorno da superfície projetada, você consegue uma componente do rotacional. Você pega a superfície total, o rotacional deveria ser calculado na superfície total. Você pega a superfície total e projeta no plano UW, por exemplo. Se você fizer a integral só no contorno dessa superfície que foi projetada no plano UW, você vai obter a componente do rotacional que está na direção V. Isso é meio doido, né? Vocês conseguiram entender a ideia? A gente vai ter que calcular isso daqui. S3 tendendo a 0, 1 sobre S3, integral de C3 a escalar dl. A gente vai calcular só um. Acho que em 10 minutos a gente consegue calcular. Se a gente não conseguir, a gente deixa o resto para a aula que vem. Mas acho que 10 minutos dá para calcular. Vamos calcular esse primeiro aqui, ó. Vamos calcular a componente W pegando o plano na projeção UV. Só que vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para calcular o divergente. A gente não vai pegar essa superfície toda distorcida. A gente vai, para depois fazer o limite, a gente já vai pegar um volume infinitesimal. O volume já é infinitesimal por si só. O volume que a gente calculou o divergente, então, foi UVW, e a gente estava com esse paralelepípedo aqui, que era uma variação infinitesimal, devido a um deslocamento infinitesimal que a gente fez variando os parâmetros UV e W, fazendo uma variação du, dv, dw. Essa posição aqui não ficou muito boa. Aqui. Então a gente projeta. Bom, vou projetar só um. A gente só quer calcular na direção W, né? Então eu vou projetar na direção oposta. Essa é a minha projeção. Vou trabalhar com essa área aqui. Essa área, ela é obtida quando a gente faz uma variação em U e V, mantendo o W constante. Então, a gente sai desse ponto aqui, que é U e V, e vai para esse ponto aqui, que é U mais DU, V mais DV. Certo? O deslocamento, ele é o quê? Relembrando, o deslocamento no espaço aí, nesse caso, que é um deslocamento daqui para cá, ele é em U em V, ele vai ser F du na direção U chapéu, mais G dV na direção V chapéu,
Eu vou completar aqui o H, DW na direção W chapéu, mas para esse caso a gente não fez deslocamento em W. A gente vai trabalhar só com deslocamento em U e V. O que a gente tem que calcular? A gente vai fazer o cálculo dessa integral aqui, ó. Da integral em DL, no contorno da área projetada no plano UV, que vai nos dar a direção W do rotacional. Então, eu tenho que escolher um sentido de circulação. O sentido de circulação, ele é baseado na regra da mão direita. E agora eu vou me fixar só para falar da regra da mão direita. A regra da mão direita é o seguinte, para associar sentido de integração em DL com o vetor área. O vetor área está no sentido do dedão, enquanto esses dedos estão no sentido de circulação. Então, vocês vão ver que aquele desenho que eu fiz, vocês vão colocar o dedão para cima, porque a área vai estar para cima, apontando no sentido de W positivo. Significa que esses dedos aqui vão indicar para a gente o sentido que a gente vai fazer a integral em DL. Olhem lá no desenho, para vocês verem. Vetor área, DA, está para cima. Coloquem a mão aí. A mão vai indicar que a gente vai integrar nesse sentido aqui, ó. Olhando de cima é o sentido anti-horário. É só uma convenção, tá? É uma convenção sobre o sentido de o sentido de integração com a direção que a área está. Só que depois que a gente define isso, essa convenção tem que continuar sendo respeitada, uma vez que isso foi definido. Beleza. Então vamos fazer a escalar DL nos quatro lados, que é no lado 1, no lado 2, no lado 3 e no lado do fundo aqui, que é o quarto. No lado 1, a gente saiu desse ponto e veio para esse, fazendo uma variação na direção U. Viemos para esse aqui. Então, beleza. Então, deixa eu só olhar como que eu coloquei nas minhas notas de aula aqui, qual foi o primeiro... Sim, o primeiro foi na direção U mesmo. Então, no segmento 1, a gente tem que fazer A escalar DL. Quem que é o DL no primeiro segmento? É esse comprimento aqui, né? Quanto que vale esse comprimento? Isso. Então, isso daqui vai dar componente AU, porque é um produto escalar, como o DL só tem direção U, vai ser a componente AU. Então, F, AU, DU. Esse é o resultado do produto escalar. No trecho 1. No trecho 2, agora a gente parte daqui para cá. E uma coisa importante, vamos lembrar. Essa função aqui, FAU, quando a gente estava fazendo a variação daqui para cá, foi mantendo no valor V, né? Estávamos aplicados em V. Aplicado em V. Agora no trecho 2, o A escalar DL no trecho 2 é igual daqui para cá. Quanto que vale o DL no trecho 2? Agora é a variação em L. Variação em L vale isso daqui, GdV. E a componente V do A, que é um produto escalar. Então é GAV, A índice V, né? DV. E lembrando agora que quando a gente fez essa variação daqui para cá, já estávamos aplicado em V mais DV.
ou melhor, não é nem V mais DV, o V estava variando, mas estávamos aplicado em U mais DU. A gente não estava mais nesse ponto aqui de baixo, onde valia só U. A gente já tinha vindo aqui para cima, valendo U mais DU. Então, isso daqui é aplicado em U mais DU. Agora vamos para o trecho 3. Vamos sair do ponto 3 e voltar para o ponto U. A gente vai sair do U mais DU e voltar para o ponto U. Só que agora por esse lado da direita, não por esse lado da esquerda. A gente vai ir do U para DU, voltar para o U, só que em V mais DV. Antes a gente veio do U para o U mais DU em V. Agora a gente vai voltar do U para mais DU para o U em V mais DV. Então, no trecho 3, o A escalar dl vai dar menos, porque agora a gente inverteu o sentido do dl, o dl antes que estava apontando no sentido de U positivo, agora está apontando no sentido de U negativo, então vai dar menos FAU DU, só que agora a gente está voltando em V mais DV, diferente de quando a gente veio que foi em V. Agora está aplicado em V mais DV. E agora o trecho 4, final, que é quando a gente retorna para o ponto inicial lá do fundo, aqui no fundo do quadrado. A gente está voltando agora por V. O A escalar dl, então, é menos também, porque agora a gente está voltando da direita para a esquerda, apontando no sentido contrário a V, diferente de quando a gente veio pelo trecho 2. No trecho 2 a gente veio da esquerda para a direita. Então, menos GAV dV. Só que quando a gente veio no trecho 2, desse ponto para esse ponto, a gente veio aplicado em U mais DU. Agora, aqui no fundo, a gente está voltando em U. Agora, a gente voltou com essa parte da função aplicado em U, diferente de quando a gente veio, que era U mais DU. Pronto, vamos somar tudo isso. Somando 1, mais 2, mais 3, mais 4. Bom, primeiro, 1 com 3. 1 com 3 vai dar isso daqui, ó. Vou colocar primeiro V mais DV, depois V. E vou colocar o menos em evidência. Então, a integral total de A escalar dl vai dar menos F... vou colocar assim. F AV, AU mesmo. FAU, depois menos FAU. Só que eu coloquei um F em evidência, né? Então vai ficar esse termo aqui primeiro, menos esse termo de cima. Esse termo aqui primeiro, ele é V mais DV. Menos o termo aqui de cima é aplicado em V. Então coloquei um menos aqui de cima, o termo de baixo primeiro, aplicado em V mais DV, menos aquele termo de cima, que era o FAU, aplicado em V, colocando o DU em evidência. Então, coloquei o DU em evidência, pus o menos em evidência também, ficou FAU menos esse FAU. E quem mais? Agora esse daqui, ó.
Vou colocar esse aqui primeiro, GAV-DV menos o de baixo, GAV-DV. Aplicado em U mais DU primeiro, menos o aplicado em U. Aqui eu não preciso colocar o menos em evidência, porque quem está aplicado em U mais DU já está positivo. E quem está aplicado em U é negativo. Mais GAV aplicado em U mais DU menos GAV aplicado em U. E colocar o DV em evidência. O que é isso daqui? É aquela mesma discussão que eu fiz na aula passada, né? O que é a derivada de f em relação a x? É f aplicada em x mais dx menos f aplicada em x dividido por dx. Aí a gente pode passar o dx multiplicando. Então, a função aplicada no parâmetro mais uma variação infinitesimal menos a função aplicada no parâmetro é igual a derivada vezes o dx. Vou usar isso. A mesma coisa que eu usei na discussão do divergente. A integral fechada de A escalar dl é igual. Bom, isso aqui está quase pronto, mas eu não vou gastar mais esse tempo, não. Vou deixar para a gente concluir esse finalzinho aqui, bem tranquilo, na aula seguinte. E a gente já passou 4 minutos. E aí dá tempo de eu discutir o teorema de Stokes, que é uma finalização que eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Mais alguma dúvida até agora? Tranquilo. Né? Eu só discuti com vocês que a definição é essa, mas que matematicamente dá para mostrar que a gente consegue decompor o rotacional que foi definido dessa forma aqui, consegue decompor ele, e cada componente ser obtido a partir dessas integrais, que é mais fácil de calcular. E é o que a gente está calculando aqui, usando essas integrais e não usando a primeira definição que eu mostrei para vocês. Mas essa primeira definição, ela é mais fácil de associar com a definição do divergente. Porque ela é igual à definição do divergente, só troca o produto escalar pelo vetorial aqui. Então, beleza. Já que até agora, sem dúvidas, a gente só relembra o que a gente estava fazendo na aula que vem e prossegue. Beleza? Então é isso, galera. Abração, se tá tudo ok. Vamos, senhor. Até quinta-feira.